Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Karina. Boa noite às pessoas que estão numa sexta-feira, véspera de feriado, buscando participar, buscando assistir a essa roda de conversa, né? Essa mesa. Essa mesa, ela tem relação com o grupo de pesquisa A Empresa como Cliente, que é um grupo de pesquisa voltado para estar trabalhando dentro de um contexto corporativo a partir da perspectiva gestáltica. A gestalterapia é uma abordagem, uma perspectiva, uma forma de olhar que se encaixa muito bem em várias possibilidades, e uma delas é o contexto corporativo. A gente vai estar olhando para um tema que é um tema muito desse momento que a gente está vivendo, né? Muito coerente com esse contexto que a gente está experimentando. A gente está aí há 1 ano e meio de pandemia, né? E nesse momento a gente está vivendo um nível de vacinação crescente e uma tendência forte a que os contextos, os universos em que o trabalho estava se dando de uma forma virtual passe para uma forma presencial. E aí a gente vai estar falando disso, né? A gente vai estar olhando um pouquinho para esse contexto. Se viveu durante um tempo todo um processo de adaptação em relação a um determinado contexto, e agora muitas pessoas estão tendo que lidar com a readaptação a um outro contexto, que não é bem o que existia no passado. Em algumas situações ainda não existe, né? Ainda é algo que está sendo criado, está sendo construído. Então, é mais ou menos assim, a gente está num momento de retorno ao mundo que ainda não existia. Então, nosso tema de hoje tem a ver com isso. Vou pedir para a Fernanda e para a Karina que se apresentem, né? E daí a gente começa a estar olhando para esse tema, conversando. Vai ser meio que uma roda de conversa mesmo. Bom, eu vou obedecer a ordem alfabética, eu vou primeiro. Boa noite a todos. Meu nome é Karina, eu sou psicóloga, trabalho em recursos humanos especificamente, já desde antes de me formar até na psicologia, e eu trabalho especificamente com a parte de desenvolvimento organizacional e treinamento, e como o Marcelo falou, faço parte do grupo de pesquisa sobre trabalho e gestalt terapia. Então, Fernanda, você... Bom, como você já disse, eu me chamo Fernanda Bertolini, eu sou psicóloga, gestalterapeuta, trabalho envolvida com psicologia clínica, trabalho como professora também de gestalterapia aqui no GT, trabalho com orientação profissional e faço parte também do grupo que está interessado em olhar para trabalho, o mundo do trabalho e gestalterapia, tentando juntar um pouco essa aproximação. Eu venho de lugares diferentes, né, de recortes diferentes, mas esse lugar da orientação profissional e o trabalho também que eu faço de alguma forma na escola, que eu também estou numa instituição, trazem como interesse, assim, olhar para a relação do trabalho, como ele acontece. Então, é mais ou menos um pouco do que me motiva a estar aqui e a conversando com vocês hoje sobre como a gente tem vivido, né, assim, relações de trabalho nesse tempo tão, no mínimo, diferente, assim, que a gente está vivendo agora e o que traz de desafio essa dentro desde esse período de que começou a pandemia, o momento atual, assim, como é que a gente está lidando, a gente aqui entre nós, e como a gente tem visto as pessoas e o mercado funcionando também nesse momento. É isso. Faltou você se apresentar, Marcelo. Eu terminei não me apresentando muito. Eu vou falar um pouquinho só da minha inserção em relação a esse tema específico, né? Minha trajetória é especialmente clínica, por mais que eu seja especialista em psicologia organizacional, eu tenho esse título, vamos dizer assim, mas o meu caminho é muito ligado à clínica mesmo. Então, tenho muito interesse e tenho buscado olhar bastante para o mundo corporativo, mas muito a partir de uma visão bastante, como é que eu vou dizer, bastante influenciada pelo viés clínico,
pelo que a clínica nos traz, né? Pelo que a experiência de acompanhar pessoas nas suas vidas pessoais e que normalmente envolve também a vida do trabalho, né? O ambiente de trabalho. Então, eu olho muito a partir desse contexto, desse viés, né? E eu acho que talvez seja interessante a gente começar conversando um pouquinho sobre o contexto, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo e, na verdade, eu estou me dando conta vamos seguir o script, né? Dentro do que a gente tinha colocado, qual o item que está Não, mas você vindo está aí. certo, Marcelo. O item Você era tá, esse. você tá no caminho. Tá certo. Tá combinando, tá combinando. Então vamos Sempre lá. que tá combinando com isso que você falou. Acho que quando você fala de contexto, assim, acho que primeiro vale a gente explicar por que a gente pensou de falar de pandemia. E acho que a gente não falou que o nosso grupo de pesquisa tem um olhar bem voltado para a virtualidade, né? Que de algum lugar, assim, que o IGT tem um interesse específico, você tem um interesse específico nesse assunto, e esse grupo aqui surgiu também interessado em olhar nessa relação, como a virtualidade atravessa essas relações com o trabalho, com o mundo empresarial, enfim, de alguma forma. E acho que isso também ajuda a contextualizar o porquê olhar para esse assunto hoje, assim, né? A gente vinha falando que no andar da carruagem que a gente está, assim, no momento atual que a gente tem. É difícil falar de um modelo de trabalho, a gente tem muitos modelos de trabalho acontecendo diferentes, e acho que a pandemia trouxe mais complexidade ainda para isso, né? Mais novas vertentes, novas possibilidades, uma adaptação meio feita a toque de caixa há um ano e meio lá atrás. E é como se nesse 1 ano e meio um monte de coisa tivesse sido vivida, experimentada, e traz a gente para hoje para uma realidade diferente, assim, né? E como, de algum modo, é desafiador olhar para essa realidade diferente, desconsiderando, sei lá, crise, né? Acho que, assim, crise vivida e crise que ainda está diante da gente, assim. Fui É falando bem tudo, foram aquela... fazendo caras, fiquei curiosa com as caras. Me digam aí. Vai lá, Karina. Não, eu ia comentar que, assim, o ponto de vista da minha vivência, né, que é uma vivência muito mais dentro do ambiente de trabalho de uma empresa do que dentro, né, como psicóloga clínica, foi muito curioso ver nesse processo, né, fazendo essa recapitulação de um ano de pandemia, 1 ano e meio de pandemia para trás, como que temas relacionados a home office e trabalho híbrido pareciam temas tão distantes do contexto organizacional. E, de repente, todo mundo foi pego meio que de surpresa, todo mundo que eu converso assim, da área de empresa específica de escritório, não, quando falaram que a gente ia sair de pandemia, a gente imaginou 15 dias. Então, né, 13 de março, finalzinho de março, todo mundo está de volta, passou o vírus, e aí a gente continua o que estava acontecendo, né, segue o fluxo normal da vida. E não foi exatamente isso que aconteceu, e começou o desespero, né, que foi no começo das pessoas se readaptarem, né, criarem um espaço de trabalho dentro de casa, se adaptarem a ferramentas virtuais que são colaborativas, né, como o Zoom, o Microsoft Teams, o Google, enfim, qualquer que seja a ferramenta que a empresa trabalha. E como foi uma adaptação que exigiu muito das pessoas também, né, olhando do ponto de vista organizacional, que pareceu, né, tudo meio que quase que enlouquecedor, né, você ter que ajustar uma vida dentro daquele contexto. E aí, Marcelo, quer... É interessante, né? Então, se viveu toda a dor da mudança, né? Todo o sofrimento de ter que se adaptar a uma nova realidade, a um novo contexto, e aí as pessoas foram se adaptando devagarzinho, foram encontrando caminhos, foram aprendendo coisas, tanto as pessoas, os trabalhadores, quanto as empresas, né? Quanto a corporação em si, e hoje a gente está nesse contexto em que o que foi construído precisa ser reinventado agora nesse caminho de volta, né? De volta, como a gente estava dizendo antes, para um lugar que ainda não existe, né? Para quem está retornando, né? Porque Para quem está retornando. Porque um
pontos que a gente discutiu é que existem diversos núcleos também nesse contexto de trabalho, de retorno ao trabalho pós-pandemia. E eu acho que uma coisa que a gente não pode desconsiderar quando a gente pensa nesse um ano e meio, é que não foi uma mudança feita por desejo claro ou vontade. Porque lá, pensando que antes da pandemia existiam pontualmente pessoas que trabalhavam em home office, né, uma porcentagem ínfima, assim, quando você pensa no mundo do trabalho, ou pessoas que trabalhavam de forma híbrida. Pensando na psicologia clínica, né, tinham lá alguns psicólogos que estavam interessados, por exemplo, em atendimento online, mas uma realidade ínfima, assim, comparado ao que você vê hoje como realidade. E, ao mesmo tempo, que essa mudança não veio por vontade, veio por crise e baseada em medo, né? Assim, de um vírus, uma coisa que eu não sei o que é e que eu preciso estar isolado. Então, traz bem a cara de uma coisa que se deu a partir de crise, né? Não se deu a partir de oportunidade ou possibilidade. Tipo, eu posso escolher. Não, foi eu tenho que. E esse medo, assim, essa crise é presente para todo mundo, inclusive para quem precisou, pela característica de seu trabalho, trabalhar presencialmente nesse tempo, né? Para quem trabalha, por exemplo, em linha de frente, ou para quem é empresário, enfim, seja lá para que ramo for, é como se uma coisa que eu não conheço e que eu preciso me adaptar para viver com ela, e que traz medo, insegurança, incerteza, enfim, foi todo mundo meio colocado nisso por um contexto alheio à vontade, que traz essa possibilidade de crise. E aí tem uma coisa que o Marcelo sempre fala, assim, quando está dando aula e palestra, que é a ideia, que eu acho que ele vai falar muito melhor que eu sobre isso, que é a coisa de crise como oportunidade, né? Como crise, como pode ser um lugar estanque e que impossibilita o movimento, como também pode ser um lugar que possibilita a criação, enfim. Ele vai falar mais bonito que eu disso aí, com certeza. Acho que Mas eu já está falando bem disso, né? já Como tá risco falando. e possibilidade, né? Como... Por aí. Um movimento que... Pode Pode falar. continuar, Fê. Não, vai lá, todo seu. Não, eu só ia trazer um exemplo quando você foi falando que quando começou a pandemia, eu vi muitos movimentos assim, de empresas que prestavam serviços dizendo que, olha, a gente vai dar uma parada, tipo assim, férias coletivas aí de 15 dias para poder passar o movimento do vírus e depois a gente retorna normalmente. Isso, né, movimentos de outras formas de outras empresas e internamente, dentro da área de treinamento, foi algo tipo, ok, vamos suspender o que está programado, depois a gente volta e segue continua o fluxo com os treinamentos presenciais. E foram movimentos, como você falou, tipo, a crise ela continuou e teve um momento que, ok, vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Consegue fazer disso, porque voltar presencialmente, colocar as pessoas dentro de uma sala, reunir as pessoas, fazer eventos, isso não vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer com esse estado agora que a gente se encontra, né? Como é que a gente se reinventa nesse ponto da crise? E levar em conta que a crise não era em relação ao trabalho, era em relação à vida, né? À sobrevivência, né? Não era só eu no meu trabalho, pensando na família ou na casa, não era um membro da família vivendo crise no seu trabalho e tendo que se readaptar, era todo mundo ao mesmo tempo vivendo readaptação, né? Enfim, e como isso pode falar. E como isso pode ser bom ou ruim, é depender de como é vivido, né? E é interessante enfatizar isso, né? Assim, e cada setor foi vivendo isso de uma forma peculiar, assim. Tiveram setores que conseguiram ficar totalmente na virtualidade, por exemplo, o próprio IGT. O IGT passou a funcionar totalmente na virtualidade. Simplesmente conseguimos ficar em casa, trabalhando de casa. Mas tiveram setores que praticamente se mantiveram presenciais, né? E tiveram setores que ficaram que precisaram estar de uma forma mista, algumas partes da empresa virtual, outras partes presenciais. Então, muitos contextos diferentes, né? Muitas situações diferentes foram sendo construídas a partir do contexto da pandemia, né? A partir da situação de pandemia. Isso é prato cheio para incoerência, para confusão de algum modo, né? Para ficar confuso. A ideia do que era trabalho, quando a gente imagina o que é trabalho, né? O que é trabalhar, o que é estar num ambiente de trabalho que a gente tinha construído e já consolidado na cabeça, assim. Imagina trabalho, né? O que vem na cabeça? Provavelmente não é a mesma coisa que a gente hoje imagina para trabalho. Mesmo as pessoas que não estiveram em home office em momento nenhum.
porque seja lá em que âmbito a pessoa trabalhe, ela no mínimo começou a trabalhar de máscara, o que já é uma outra realidade na vida, assim. Ou trabalhar impactada do como é que é ir, como é que é voltar para o trabalho, sem entrar no ponto da insegurança econômica mesmo, né, que veio junto com muitas empresas fechando, com, enfim, né, com crise mesmo econômica, né, que a gente está aí, está perto da gente, que é, de algum modo, que também contribui para esse lugar aí de crise, insegurança e tudo mais, né. Então, um cenário que não é dos mais bonitos, né, de se olhar, né. E como isso impactou também as relações, né, que você conversar com colegas de equipe que estão ali do seu lado, de repente você tem que descobrir novas formas de se relacionar, de se comunicar, com o chefe, né, de o que é trabalho, né, esse ponto que você mostrou, o que é produtividade. É simplesmente bater o ponto ali de 8 às 5, quando eu estava presencialmente, fisicamente no escritório, ou é eu dentro de casa, tendo que parar para poder fazer almoço, né, porque enfim, na empresa ou você tem restaurante, você sai e come rapidinho, a comida está pronta, em casa você tem outra dinâmica. E muitas conversas que eu tive foi sobre o debate de confiança, que essa questão de você trabalhar remotamente, ela estava diretamente ligada à confiança e autonomia das pessoas. Então, no começo, pessoas ficaram perdidas, porque ou o chefe centralizava demais, ou a equipe ficou totalmente desconexa, e aí precisou se reinventar e se reencontrar nesse mundo virtual, de novo. Eu acho que um pouco do que a gente tinha combinado, assim, tô vendo a gente entrar num outro ponto do que a gente tinha pensado em discutir, né? De como é que, de algum modo, a gente está vivendo relações diferentes, né? E o que essas diferenças, sem qualificar como melhores ou piores, mas como diferentes, né? E o que isso traz, essa diferença traz de novo, assim, para ser olhado, né? Assim, de fazer pensar mesmo sobre como essas relações se dão, assim, o que veio, o que tem vindo como novidade, como forma, né? Uhum. Quando você fala isso, fica muito forte para mim os desafios mesmo, né? O desafio, por exemplo, da gestão, como coordenar pessoas sem estar perto delas, assim, como controlar, como construir e cuidar de uma equipe meio que à distância, né? Isso é um desafio e gera novas possibilidades, gera o lidar com esse desafio e o aprender com esse desafio. Sim, com certeza, muita coisa foi sendo aprendida dentro desse contexto, né? Dentro dessa situação. Tem também as diferenças nas relações de trabalho, né? Assim, não tem o cafezinho, né? Quando você está no virtual, né? Quando a pessoa está no home office, ela não encontra, não tem aquele momento do corredor em que as relações vão sendo construídas de uma certa forma. Então, é um outro contexto relacional mesmo, né? Dentro do ambiente institucional. E que o ponto é que isso não necessariamente isso não necessariamente é ou tem que ser vivido como um problema. Eu acho que tem que ser vivido como diferença. Porque do mesmo modo que você não tem mais a hora do cafezinho, você tem uma intimidade, está dentro da casa do outro, por exemplo, né? E que aí, para pessoas que estão funcionando nesse modo, para o bem e para o mal, né? Eu aqui, antes de entrar na live aqui, na reunião, no bate-papo, estava preocupada. Falei com o Marcelo e Karina, me avisem aí, ó, perto aqui da onde eu estou, tem uma música alta. E aí é o meu mundo invadindo esse mundo aqui, né? Que talvez se eu estivesse numa palestra presencial, seria muito mais controlado esse ambiente, né? Não ia ter uma música eventualmente me deixando preocupada se ela ia invadir, uma música inadequada a esse ambiente, invadindo esse ambiente, né? E que acho que isso trouxe também, então traz um desafio, acho que para a empresa, para a instituição, para o empregador, como também individualmente traz muito desafio, né, de como é que se separa mundo, né, do que é casa, do que é trabalho, do que é aqueles vídeos que todo mundo deve ter visto, vários ou memes da criança aparecendo no meio da reunião, do professor dando aula e o filho vem pedindo para arrancar o dente.
sabe, acho que todo mundo teve bastante acesso a isso, ou em algum lugar viu, assim, que é um pouco de uma parede sendo quebrada, né? Por um lado, a virtualidade permite uma certa proximidade, que permite que, por exemplo, as pessoas seguissem trabalhando, estando de suas casas. Por outro lado, traz um monte de desafios, assim, não tem mais as caixinhas do estou trabalhando ou do estou em casa. Isso fica mais fluido, talvez, né? E acho que isso, pensando em psicólogo, bichinho curioso, olhando para isso, né? Pensa que impacto isso traz para as pessoas, que impacto isso traz para as relações, que impacto isso traz para a hierarquia, que foi um tópico que a gente conversou bastante nas nossas reuniões prévias, né? Que impacto isso traz, por exemplo, para a minha fronteira na relação com o outro, né? Aí os gestalterapeutas aí, né? Como é que a gente lida com isso? Que agora é outra, né? Não é mais a que era. E que mesmo assim, que expectativa é essa de que um momento eu vou voltar para existir no mundo sem ter, como se todo esse conhecimento acumulado, experiência vivida, fosse simplesmente desaparecer e eu fosse voltar aí para o meu trabalho do mesmo jeito. Encarar, sei lá, a viagem de metrô, por exemplo, né? Para quem, não sei se as pessoas estão nos vendo são de que lugar elas são, né? Mas eu estou muito com a minha experiência de ir para o trabalho e voltar do trabalho no metrô do Rio de Janeiro, que não era muito confortável e agradável pela lotação e que eu não vivo há 1 ano e meio. E como isso, de algum modo, também impacta, sei lá, qualidade, presença e um monte de coisa. Assim. Mas sinto que eu falei de 30 assuntos aqui quando eu fui pontuando. Queria perguntar se Marcelo e Karina querem olhar para algum deles, assim, ou se a gente segue o barco. Não, eu acho que quando a gente fala, né, desses espaços reais e virtuais, assim, o que eu senti muito, até pela minha experiência, foi de como que o virtual, ele foi o que você descreveu, assim, parece que a gente estava entrando na casa da pessoa, né? Porque aí você fazer uma reunião, você tem que abrir uma câmera, né? Pelo menos para ver, enfim. Por exemplo, agora o cachorro da vizinha começou a latir, não sei se está dando eco, né? Tá dando eco, não tá? Os cachorros não são meus, gente. Eu passei a pandemia inteira dizendo que os cachorros não são meus, são meus vizinhos que moram 7 andares abaixo. Então, assim, foi o tipo de situações, eu tive esse tipo de situação que pessoas que não me conheciam direito tomaram a liberdade de fazer brincadeira, né, com esses aspectos. E um para mim que ficou muito marcante é que no presencial tinha muito aquela questão, né, da vestimenta, dos trajes mais formais. E uma vez que você trabalha de casa, né, as pessoas não se vestiram muito com blusas assim de gola fechada, né, tão formal. E aí você começa a fazer reunião com pessoas, né, que você não está acostumado a ver com uma blusa, uma camisa simples, nossa, tipo, fulano usa uma camisa, né, tipo, você meio que naturaliza, assim, tipo, ele é gente como a gente, tipo, ele também tem né, você meio que quebra alguns parâmetros, assim, em alguns momentos eu me encontrei quebrando alguns paradigmas, né, de situações que antes no presencial eram muito formais, e no virtual as pessoas deram uma relaxada, né, porque, enfim, o mundo estava caótico. E aí eu fico me perguntando como é que vai ser curioso agora, né, para quem está retornando, de você... O que você faz com a tua imagem, né? Que a tua imagem ali era a imagem da sala, a imagem do quarto, e você via como é que era, né? O psicólogo, ele começa a reparar nos elementos ali do ambiente, no que tem, e aí, de novo, você volta para o ambiente físico da empresa, né? E você estabelecer aquela relação, né? Que às vezes, assim, você cria relações mais íntimas com as pessoas, né? Então, eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser esse pós agora, né? Esse pós-retorno muito por conta disso, né? Porque foi algo que ninguém acho que nunca viveu antes, assim, de forma tão profunda como todo mundo viveu. Tem uma coisa, Interessante, assim. porque tem as pessoas que se conheciam antes da pandemia e antes do virtual, e tem as pessoas que não se conhecem, que não têm esse dado, né? A gente brincou com isso na reunião entre nós três, né? Eu e Karina nunca nos vimos presencialmente, né, Karina? Outro dia a gente estava brincando de falar Eu das também nossas nunca vi o alturas. Marcelo presencialmente. Eu não conheço Marcelo. Não conheço Marcelo. Pois é. Então, como isso impacta, né? Assim, de algum modo, a gente não se dá conta, às vezes, como pode impactar, mas quando a gente se dá conta de nuance de diferença, né? Tipo, como vai ser o dia que eu tiver que encontrar.
Então, pensar em retorno, acho que também traz, assim, elementos que não se davam conta que estavam diferentes, a dizer, isso aqui está diferente, ó, como é que vai ser o protocolo, a forma, o jeito de me relacionar, a cultura, né, de relação desses espaços. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu estava aqui ouvindo, eu estava conversando, eu estava aqui muito agoniada de não estar acompanhando quem está vendo a gente. Eu sempre tenho essa dificuldade quando estou em live, assim, que eu não vejo as pessoas, né? E aí eu entrei aqui pelo meu celular pelo YouTube. E aí, olhando aqui o chat, tem algumas perguntas. E a gente não combinou como a gente vai fazer com as perguntas. Se a gente anota e conversa depois, se conforme as pessoas forem perguntando, a gente já vai incluindo na nossa roda de conversa. Eu acho interessante incluir já na roda de conversa, assim. Eu acho que é bem legal incluir. Agora, eu só queria fazer um comentário em relação ao que a Carina estava trazendo em relação a essa questão de vestimenta, né? Assim, eu sempre atendi, há muitos anos eu atendo normalmente com camisa de botão, assim. E sempre, durante um tempo eu tinha um monte de camisas gola polo. E essas camisas estavam abandonadas no meu armário. Eu não usava nem no final de semana, nem no tempo do trabalho. Hoje em dia, o tipo de camisa que eu mais tenho usado é a camisa gola polo, assim, né? que mostra isso, assim, como o contexto termina gerando uma forma de habitar diferente, né? Para o contexto de atendimento virtual, para mim a gola polo ficou muito boa, porque tem uma golinha aqui e tal, não é uma coisa tão despojada, mas ao mesmo tempo não é uma camisa que tenha que passar, por exemplo, porque isso também faz diferença dentro desse contexto de pandemia, né? Então é interessante assim como os costumes em vários nuances se modificaram e é isso, as pessoas, por exemplo, a Carina falou, né? A gente nunca se viu pessoalmente. E aí, como é que as pessoas voltarem para o ambiente de trabalho e encontrarem aquelas pessoas que elas só têm a referência virtual e se chocarem com a altura, com um monte de coisas que a gente não consegue mensurar quando a gente está no virtual, né? Principalmente como é viver proximidade, né? Pensando que a gente está numa época, proximidade eu digo de distanciamento mesmo, a gente está numa época que distanciamento é a palavra, né? E aí, como é que é, assim, o esbarrar com o outro, o espaço físico, o corpo estando perto de outro corpo, né? Eu acho que isso faz pensar. Eu, por exemplo, já das minhas práticas, eu estou funcionando de maneira híbrida, então algumas atividades eu faço presencialmente, outras só no virtual. E para mim, uma das maiores incômodos de voltar a presencial era usar sapato. Eu adoro ficar descalça. E aí, ter que ir de sapato e ficar de sapato o dia inteiro, durante um tempo, foi minhas primeiras 2 semanas de volta ao presencial foram um incômodo, assim, posso dizer, a coisa de estar de sapato, né? E, ao mesmo tempo, me lembrei de um trecho da matéria que a Karina compartilhou com a gente, falando sobre o retorno, e que uma porcentagem grande de pessoas dizia que, ao voltar ao presencial, iria mudar a forma de se vestir para uma forma menos formal, né? E é curioso pensar assim, isso conta talvez do que as pessoas aprenderam nesse tempo, né? Sobre conforto, por exemplo, né? Conforto para trabalhar, por exemplo. Como é que vai ser o código de vestimenta agora? Dress code, né? Pois é. Dress code. Teve uma situação engraçada, assim, trazendo um pouco da minha experiência. Eu mudei de emprego no meio da pandemia, né? Então, eu saí de uma empresa e fui para uma empresa nova em janeiro, o auge ainda, enquanto muita gente ainda estava de casa. E todo o meu processo seletivo foi virtual. Né? Então, fiz todo o processo, conheci minha chefe, entrevista, tudo absolutamente virtual. O primeiro dia que eu fui na empresa foi para buscar, de fato, meu computador e para, né, por acaso, minha chefe estava lá, ela, não, a gente vai se conhecer. E aí eu fiquei extremamente nervosa, e falei, ok, como é que eu me visto? Porque a pessoa me viu daqui para cima, né, e como é que a gente vai numa empresa, no meio de uma pandemia, vou formal, não vou formal? Então, falei, não, vou formal porque o formal não tem erro. E aí eu lembro quando eu cheguei na recepção, ela me reconheceu, eu reconheci ela parou, ficou me olhando assim, né, cabeça até o pé. Aí eu parei, olhei para ela, e ela de calça jeans e all-star. E eu, assim,
Aí eu me senti uma esquisita no meio de um contexto formal e, tipo, o escritório vazio. E eu pensei, cara, realmente, mas ok, aquilo não impactou em nada a relação, né, a forma como a gente, enfim, se entrosou depois, mas foi engraçado, porque segunda-feira eu totalmente naquele modo presencial de ser do escritório e a pessoa de all-star, assim, totalmente relaxada, né, como se, ok, não tá tão formal assim. E é engraçado, porque são detalhes que a gente que eu comecei a perceber, né, nessa coisa de criar relações com pessoas, né, num contexto virtual, e agora indo para o real, são novidades. Então parece que eu estou conhecendo duas pessoas diferentes, né? Aquela que eu olho no vídeo e aquela que está ali fisicamente falando comigo. E está sendo muito curiosa essa experiência. Eu imagino como é que vai ser quando eu conhecer Marcelo e Fernanda presencialmente. Se a gente se conhecer nesse ano, né? Que pode Vou ser te que... contar, vai depender de quando. Se a gente se conhecer e a pandemia ainda estiver aí, talvez seja um pouco mais distante. Se tiver passado, eu sou do abraço, então vou te dar um abraço. Tenho que te contar isso, tá? Tá bom, Eu vou, obrigada. eu vou aproveitar e vou incluir uma pergunta que está aqui nas perguntas, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando. A Márcia Stark perguntou se a gente tem percebido espaços reais de partilha e novas buscas nas instituições, assim, desse espaço de trocar. E pelo que eu entendo, ela está perguntando ainda do virtual, assim, né? É isso? Se for isso, me confirma aí, Márcia, que eu estou acompanhando os comentários. O que Espaços vocês pensam? reais Vocês têm de visto espaços partilha. reais de partilha? Espaços reais de partilhas não necessariamente presenciais, né? Mas espaços É. que as pessoas se encontram. Uhum. Tenho percebido, até por muitas práticas orientadas pela liderança das empresas de fazer cafés virtuais. Então, assim, o fato das pessoas não estarem juntas presencialmente não significa que elas não possam se reunir virtualmente, né, por, sei lá, 30 minutos, uma hora, e conversar, falar sobre alguma coisa que estejam passando por isso, compartilhar angústias. E uma experiência que eu passei há um ano foi trabalhando com um time totalmente remoto. Eles, a minha chefe, né, na época do time, eles literalmente faziam dinâmicas virtuais para a gente poder se conhecer. Então, eram situações, assim, um pouco constrangedoras, às vezes, né, de você se apresentar, de você falar sobre si. Eu sentia um pouco, as pessoas ficavam um pouco constrangidas, mas tinha, no final, assim, tinha muito aproveitamento das pessoas se conhecerem. E aí a Márcia comentou aqui a questão com comida. Teve uma vez, a confraternização de final de ano foi virtual, e cada um, como eram pessoas de lugares diferentes, levou uma comida que seja típica, né, do seu local, da sua região, para poder apresentar virtualmente na reunião. E foi muito engraçado, assim, porque a gente ficou, sei lá, foi uma reunião de 2 horas, né, e a gente ficou falando de comidas e tal, o que era feito, mandando foto do Google, quando a gente não conseguia explicar exatamente como é que era preparado, etc e tal. Então, eu acho que as situações, elas foram, sim, se adaptando para poder entender aquela realidade, não perder esse espaço de compartilhamento. Também penso, Carmen, que não dá para dizer que isso é uma totalidade. Eu acho que depende muito da cultura da empresa Isso. e o quanto quem está na gestão disso está ocupado com a coisa de um ajustamento criativo para o que está sendo vivido, né? A gente falou disso na nossa partilha mais cedo, sobre o quanto os ajustamentos são criativos ou não, ou estão cristalizados, né? E acho que parar para pensar. Outro dia eu estava com uma cliente que eu atendo na clínica e ela estava me contando de algo muito parecido, assim, de sentir falta do terraço da empresa, porque eles iam para o terraço para falar mal de alguém, aquela coisa, né, que a gente sabe. E ela estava me dizendo que tinha acontecido uma determinada situação numa reunião e como ela estava sentindo falta de poder ir para o terraço fazer aquele comentário, aquela brincadeira, como isso de algum jeito para ela, no contexto dela, não estava existindo. E como trazia para ela uma sensação de viver as coisas muito sozinha. E aí eu fiquei brincando com ela, eu falei, por que você não cria um grupo no WhatsApp, terraço da empresa? Bota as pessoas com quem você quiser conversar. Fiquei brincando disso com ela, assim, como
como uma possibilidade. Mas aí, claro, não a empresa pensando nessa forma, que acho que você contou muito desse lugar, né? Da empresa ou da gestão, está criando formas para viabilizar isso acontecer. Mas também eu fico pensando na criatividade, o quanto está sendo possível para os sujeitos envolvidos, assim, a criatividade de quem está lá, né? De como é que eu lido quando eu estou com uma dificuldade. E penso que, lembrando do que a gente estava falando no começo, assim, do contexto de crise e de muita readaptação muito rápido, que nem sempre está possível para as pessoas criarem novas soluções, né? Que, por Sempre tem vezes, fôlego para isso, né? Assim, nem é, sempre tem tempo e viabilidade, porque tem toda uma reinvenção acontecendo aí o tempo todo, né? Então, não está muito simples. e como que às vezes o que faz falta é uma coisa num lugar meio intangível, assim, né? Do como é que se contempla isso dessa forma, né? E acho que quanto mais a gente fica tentando encontrar formas anteriores na forma atual, mais distante fica essa possibilidade. Porque se eu fico querendo fazer. Bacana essa experiência que você contou das pessoas partilharem comidas de lugares diferentes. Assim, imagino que tenha sido divertido, né, fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, como não dá para comer junto, por exemplo, você não vai sentir o sabor daquilo que aquela pessoa trouxe de sei lá onde, e, enfim. Então, como é diferente mesmo, e como a diferença tem que ser olhada. Porque eu acho que o problema se a gente, é quando se fica olhando sem novidade para aquilo, sabe? Olhando para, esperando o mesmo. E, e Uhum. quando e quando eu penso nas pessoas que estão retornando, assim, né? Como para os espaços presenciais, para quem não vai fazer outros modelos, assim, como isso é desafiador mesmo, né? É desafiador de encontrar essa forma mais cuidada para isso. Essa forma mais cuidada, assim, você traduziu bem, porque eu tenho falado com alguns colegas, né, que estamos planejando o retorno, né, encontros, né, do time. Mas como é que vai ser isso agora, né? Peraí, não dá para fazer, levar, compartilhar, então assim tem que ainda a gente está vivendo, né, sobre um processo de agora que de retorno ao escritório, de cuidado também, né? Então não dá para retornamos presencialmente, mas não aquilo que era antes. Então a gente precisa ressignificar esse retorno também, né, de como é que isso vai acontecer, né? Essa semana perguntaram muito, vai ter festa esse final de ano? E o pessoal falando, não vai ter festa, não tem como ter festa, assim, porque senão a gente não está voltando ao que era antes, a gente precisa voltar com cautela, né? Porque ainda é uma realidade pandêmica o que está vivendo. A gente não sabe exatamente, a gente sabe no que lugar a gente está, mas a gente não sabe como é que vai ser esse lugar daqui a uma semana, 2 semanas, por exemplo, né? Depois que as pessoas retornarem desse feriadão aí que muita gente foi, e aí, como é que vai ser esse contexto? Então, que eu vejo assim, hoje é que cada dia um aprendizado, né? Enfim, esse planejamento de retornar ao escritório, fico muito ligada assim no LinkedIn para ver o que as empresas estão fazendo de diferente. E a Heineken, por exemplo, que eu acho que é uma empresa, né, de contexto cultural super, acho que uma das empresas que está muito à frente do nosso tempo, né, em termos de cultura, de inovação, eles estão se desfazendo dos escritórios físicos, né, de alguns escritórios físicos, estão reconfigurando os espaços de trabalho. A alta liderança ela não tem mais salas, toda a alta liderança, a diretoria da empresa vai ficar num único mesão, porque é uma forma também de dizer para as pessoas que eles estão acessíveis e as pessoas que se locomoviam até os escritórios vão ter a possibilidade de trabalhar da sua cidade, do seu bairro, sem a necessidade de locomover se eles não quiserem. E o escritório ele vai ser muito mais esse espaço colaborativo de encontro. Porque eles fizeram alguns estudos, e isso é uma coisa, né, muito particular da empresa da cultura, e viu que de casa a produtividade das pessoas estava muito boa, né? Então as pessoas estão muito produtivas. E aí, de que forma que você encontra o equilíbrio nesse novo contexto, né? Ao exemplo que você citou, nossa, tem que voltar a pegar metrô. Né? Então,
quanto que isso me demanda de tempo, de estresse, de produtividade, porque eu já chego cansada no trabalho, enfim, e é uma série de, né, de fatores. Então, tem empresas, né, que, a exemplo da Heineken nesse estudo, que estão testando o modelo. Então, a gente está vivendo uma era também, né, dentro das organizações, de testar modelos para ver o que vai acontecer. Ouvir as pessoas, né? Teve o exemplo da Apple também, né? A Apple nos Estados Unidos anunciou que todo mundo retornaria a trabalhar presencialmente 2 vezes por semana. E aí os funcionários se manifestaram, dizendo que não, a gente não quer voltar, porque com a pandemia muita gente voltou para a sua cidade natal, enfim. E isso aconteceu aqui no Brasil também. Conheço pessoas que fizeram isso, né? Enquanto pandemia, não vou pagar aluguel numa cidade na qual não estou trabalhando, então vou voltar para minha cidade. E agora, nesse retorno, como é que se adapta? E aí, fizeram uma carta. Karina, deu uma falhada. Voltar, retornar ao trabalho. Karina, Isso falhou, a tua internet falhou. Teve um lapso aí quando você começou a contar. Jura? O que os funcionários Desculpa. Da Apple fizeram. Já voltou? Porque ela agora apareceu uma mensagem aqui que está instável. Já? Tá, beleza. Eu já estou te ouvindo muito bem de novo. Que bom, vamos manter assim. Home office, né? Pois é. Realidade. Tô olhando. É a realidade, eu tô ali de olho no negócio da internet, mas aparentemente está tudo ok. O que os funcionários da Apple fizeram foi fazer uma carta, se juntaram e manifestaram através de uma carta para a diretoria da empresa dizendo que por que não era coerente eles retornarem, mesmo sendo 2 vezes por semana ao escritório. Porque nesse meio tempo reajustaram a vida dentro de pandemia e as pessoas viram que isso deu certo, viram que isso funcionou. E a gente está vivendo uma época em que as pessoas têm mais liberdade para poder se manifestar com relação a isso. Né? Enfim, no caso lá da Apple, especificamente dos Estados Unidos, eles avaliaram que, sim, teria retorno híbrido por enquanto, né? Então não sei se flexibilizaram muito a negociação. Mas acho que a questão é como que as pessoas vão começar a avaliar também qual é o modelo de trabalho que elas se identificam. Né? Além de avaliar qual é o tipo de empresa que elas querem trabalhar, onde elas, né, desejam trabalhar, como é que é o modelo que elas se identificam e como é que é o modelo que está dentro do contexto de vida delas, né? Para quem tem 2 filhos, né, tem uma rotina intensa com criança em casa, o modelo flexível ele se ajusta muito melhor, né, do que o modelo mais não rígido, menos flexível. Então, isso toma dentro nesse retorno agora, né, nesse momento que a gente está passando o mundo, porque em todos os lugares as percepções, os estudos estão voltados para isso, a tendência é manter o trabalho híbrido nas empresas que, como a Fernanda muito bem colocou, se permitem também o trabalho híbrido. E eu acho que tem uma coisa muito de ideologia, cultura, valor de cada empresa, porque não dá para considerar que isso é uma realidade para todo mundo, né? Há aqueles, às vezes, áreas de trabalho mesmo que vai ter uma rigidez maior nessa flexibilidade. E aí, assim, eu acho que isso também aponta para a gente ali, para psicólogo olhando para isso, né? O que isso vai contar, assim, da condição das pessoas em estar ou não naqueles trabalhos, né? O quanto sofrimento isso pode gerar também para os sujeitos e para as empresas, quanto de doença, né? De alguma forma, ou não saúde, isso pode trazer também. Porque, vamos lá, sujeitos experimentaram uma forma diferente, que pode ter sido experimentada como boa ou como ruim, mas experimentaram uma forma diferente. E daí eu começo, e aí pode ser que eu viva com flexibilidade, tipo, você pode escolher um pouco mais, ou que os sujeitos vivam como imposição, assim como viveram como imposição lá 1 ano e meio atrás. Muda tudo de novo. E aí, assim, a depender da condição, acho que desse contexto, dessa empresa, desse espaço de trabalho, e também desse sujeito de se articular diante disso, isso pode gerar crise de novo, isso pode gerar dificuldade de adaptação, dificuldade de se manter até no emprego, né? A gente conversou sobre o quanto, de alguma forma,
a gente tem visto ou ouvido histórias e situações e casos de pessoas dizendo, olha, vou mudar de trabalho, olha, de alguma maneira, se for desse jeito, eu não consigo ficar, né? A Karina trouxe algumas pesquisas apontando, a depender da geração, como isso estava afetando acho que até seria legal se você pudesse contar um pouquinho disso, assim, para a gente, né? De como é que é depender da geração e da faixa de idade, esse retorno para o trabalho, essa ideia de retornar a um modelo puramente como era antes da pandemia, é mais ou menos entendido como positivo e como interessante, sei lá. Eu comento, mas é só para, como você comentou da questão emocional, né, ainda só para trazer de novo esse exemplo da Heineken, ao mesmo tempo que eles estão testando esse novo modelo de trabalho, na reportagem diz que eles estão também preocupados com essa questão emocional e que eles têm reforçado as políticas de atenção à saúde mental do funcionário. Então, assim, é uma testagem, mas também tem um olhar também debruçado sobre isso. Né? Então, porque está também muito alinhado com a cultura deles, né, disso acontecer. E com relação à percepção das gerações, tem uma pesquisa, se não me engano, é uma pesquisa que foi até divulgada na revista Você RH, está bem completa, né, mais detalhada, pesquisaram, né, com relação às gerações de profissionais, que são todos aqueles dentro da categoria de nascidos, né, por épocas e por décadas. A geração Z, que é a geração que nasceu entre 1995 a 2010, é teoricamente a última geração que chegou no mercado de trabalho, e é uma geração muito marcada por jovens, né, que tem esse viés mais de revolução, que nasceu nesse contexto tecnológico mais desenvolvido, e que desafiam mais, inclusive, os RH das próprias empresas com relação às políticas e práticas de trabalho. É uma geração bem que está muito mais empolgada em retornar ao ambiente físico de trabalho com foco, onde eles possam ter o foco apenas no trabalho e se desenvolver mais rápido na carreira. Enquanto que outras gerações, né, que são as gerações que nasceram anteriores a 1994, que são os baby boomers, a geração X e os millennials, eles estão ansiosos para retornar ao trabalho, só que muito mais com o viés da socialização, né, e da colaboração entre as pessoas. Eles estão sentindo falta dessa questão das relações com os colegas de trabalho. Então, como que isso também influencia, é diferente quando a gente olha por determinados tipos de gerações. Aí o que vai acontecer a partir daí agora nesse retorno é curioso, né, porque ao mesmo tempo a gente vive uma época que tem diferentes tipos de gerações no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo local de trabalho, às vezes na mesma equipe. E aí, isso já era uma questão muito estudada, né, por quem da área de trabalho, de recursos humanos, né, como é que você integra esses diferentes tipos de geração de pessoas que passaram por diferentes contextos históricos dentro de um mesmo ambiente, e agora, né, nesse contexto que acho que muitas empresas vão optar pelo híbrido, né, quem pode. Como é que você regula e reajusta isso tudo, né? Então, eu estou, de fato, curiosa para ver como é que vai ser os próximos meses, assim, né, de retorno. Tem uma coisa que você falou e eu fiquei pensando aqui, né, que estudos já vão trazendo a ideia de que as gerações mais jovens, vamos dizer assim, trazem como uma característica uma ideia muito mais da carreira como algo de uma própria responsabilidade, assim, no sentido de trazer aquilo como muito mais como um caminho de autodesenvolvimento e satisfação. Está muito menos na mão da empresa cuidar do seu próprio caminho profissional, é muito mais no sujeito o lugar de se sentir atendido, né? Aí traz aquela ideia da rotatividade muito maior nos trabalhos, aquela ideia de que se não está me atendendo, se eu já alcancei o que eu entendo dentro desse espaço, faz mais sentido eu procurar um outro espaço, que acho que também muda essa lógica. E pensando nesse recorte, com isso que você contou, eu fiquei pensando assim, como deve ter essa população mais jovem, assim, transitando de emprego, ou escolhendo mesmo de acordo com aquele que o atenda mais, né? Tipo, então se essa empresa aqui não me oferece tal possibilidade que eu experimentei e gostei,
talvez não faça sentido esse trabalho, né? Você falou, a gente comentou algo sobre isso, eu fiquei pensando quando te ouvi, como isso deve se colocar aí também como condição, né? De se sentir de fato não sendo atendido por simplesmente uma volta para alguma coisa que não me faz sentido, né? Enquanto Karina estava falando, eu dei uma olhada aqui nos comentários, e aí a Fabiana Fabi trouxe que interessante ver o posicionamento das empresas e dos funcionários. Nas escolas, os professores foram obrigados a voltar a trabalhar presencialmente sem vacina. Para os estudantes foi opcional a aula virtual ou presencial, que eu acho que ela está falando de um outro mundo, mas que também está aí perto, que coloca um pouco do que a gente estava falando sobre cultura, sobre nicho, área de trabalho, como a depender da área de trabalho foi mais ou menos dado a escolha ao sujeito sobre ele optar por como ele prefere, né? E acho que isso vai trazer aí movimentos pode trazer, na verdade, movimentos de sofrimento, crise, dificuldade, ou então não ter espaço para isso, porque já que o meu nicho de trabalho é assim que funciona, aceita que é assim, né? Seja lá o que for, e como isso vai impactando. Eu venho do ambiente de educacional também, de alguma forma, e o que eu vejo muito é um não questionamento, muito por medo de perder o emprego, por exemplo. Então, eu não estou confortável, eu estou vivendo o retorno, viveu-se o retorno com medo, por exemplo, mas com pouco espaço para falar do medo. E aí me vi lá algumas vezes puxando essa conversa. Tudo bem, a gente falar que está desconfortável. O que está desconfortável? Porque num certo momento as pessoas meio que estavam ali, algumas de fato com muita vontade de estar no espaço presencial de novo, mas era uma coisa meio quase concomitante, assim, né? Uma vontade de estar e um medo de estar. E como isso trouxe desafio, né? Muito mais, por exemplo, muito mais gente ficando doente, por exemplo, o absenteísmo, né? Assim, aparecendo então se eu tenho, sei lá, uma indisposição, eu não vou trabalhar. Eu entendo muito disso pelo próprio medo mesmo, né? Se o contexto colabora para isso, contribui para isso. Fala, Marcelo. Então, é interessante isso, assim, né? Porque a gente está vivendo um período, e esse período meio que de início de retorno, tem gente que já retornou, tem gente que já... essa coisa aí meio disforme, né? Assim, a gente está vivendo um momento de necessidade de muita criação mesmo, né? De muito ajuste, de muita reinvenção. E dentro desse contexto, o diálogo termina sendo muito importante quando possível, né? Que é um pouquinho que a Fernanda está trazendo, assim. Dentro de determinados contextos, ela percebeu que o diálogo não era muito possível, as pessoas não se sentiam seguras para estar se colocando ali de alguma forma, e aí são esses desafios, assim. Tem reinvenções a serem feitas, tem recontratos, né? Não recontratos formais, mas recontratos em termos de formas de trabalho, assim. Que forma de trabalho vai fazer sentido num determinado contexto? E como é que se vai chegar nessa forma que faz sentido? Porque tem as demandas da coordenação da empresa, tem as demandas de quem experimentou uma outra forma de trabalho e tá vendo sentido nessa outra forma de trabalho, tem as perdas que se tem quando se está distante, né? A gente estava falando disso, não tem o cafezinho, não tem o espaço social, né? Um espaço de construção de laços, que é um espaço bem importante. Então, tem um mundo novo a ser construído, que precisa ser construído de uma forma muito cuidadosa, né? As empresas que conseguirem construir isso com habilidade vão sair crescidas dessa história, né? Mas para construir isso com habilidade precisa de diálogo, precisa de um diálogo na certa medida, né? Porque, assim, diálogo não significa, como é que eu vou dizer, nem toda fala é construtiva, né? Assim, então, há que se construir coisas. E esse desenvolvimento de uma parceria para que essas novas possibilidades sejam construídas, acho que é um dos grandes desafios mesmo.
Dentro de RH especificamente, a gente tem as pesquisas, né? As pesquisas quantitativas, que acho que é o grande aliado de quem trabalha em empresas, né? Precisa ouvir muita gente, muitos colaboradores, e é uma forma também de segura das pessoas se sentirem à vontade para se manifestar também, né? Porque você abrir o diálogo, às vezes, numa reunião, não necessariamente a pessoa vai sentir a vontade de se expressar aquilo que de fato ela sente, né? Então, as pesquisas, elas são grandes aliados, e eu acho que, na minha visão, né, agora, nesse retorno, nessa readaptação, vai ser assim, uma ferramenta que quem trabalha em empresa, quem tem interesse em trabalhar no contexto organizacional, mesmo sendo, né, principalmente sendo psicólogo, precisa ter um olhar voltado para isso, né, porque são formas de ouvir, entender ok, precisamos entender mais, então grupos focais, né, para poder ver como é que isso vai funcionar, como é que aquilo se encaixa na realidade, né, que acho que a questão não é o certo e errado, mas como que o modelo ele se encaixa na realidade daquele contexto, né, e isso varia muito de um espaço para o outro. Tem empresas se desfazendo do escritório específico delas e indo para os espaços de coworking, né, que são os escritórios colaborativos. Então, esses espaços, eles acho que ganharam muita força agora, né, nesse retorno, porque alugo uma sala, posso acessar, conheço outras pessoas, outras empresas, converso, tenho ainda uma relação, mas não necessariamente na relação com pessoas da minha empresa. Então, essas reconfigurações estão agora acontecendo a todo vapor. E aí, como é que isso vai ser, né? Como é que isso vai influenciar produtividade, satisfação, felicidade, motivação das pessoas também, né? Com relação ao trabalho que elas querem. Como é que vai ser esse retorno agora? Acho que pode ser tópico aí para uma próxima live, quando a gente tiver mais material para poder discutir isso, mas porque é a realidade, né? Então, acho que no todo não dá, vamos voltar àquilo que era antes. Eu fiquei te Não, ouvindo, né? Karine, e fiquei pensando muito nos termos que a gente trazia para as nossas conversas, né, lá no grupo de pesquisa, da saúde na empresa e a saúde da empresa, né? De como nesse momento, assim, a ideia de saúde, né, está muito para mim relacionada à ideia de poder criar saídas para o que vai aparecendo mediante as coisas vão aparecendo, né? Se ajustar criativamente, né? Se ajustar criativamente, pois é. E isso tanto na saúde das pessoas que estão nas organizações, nos espaços de trabalho, nos trabalhadores, como também da empresa enquanto instituição, né? O quanto ela consegue não buscar. Eu me lembro de uma coisa que ao longo do período de pandemia, vindo do ambiente escolar, que sempre me deixava meio mexida, assim, era ver, por exemplo, pessoas dando aula no mundo online com quadro negro. E eu ficava pensando, meu Deus, a pessoa tem 10 bilhões de possibilidades diante dela e ela não consegue, de alguma maneira, enxergar ou criar ou se ajustar com as possibilidades que tem diante dela, porque ela ainda está muito cristalizada, de algum modo, naquilo que é conhecido, naquilo que é o que ela sabe, né? E como isso me traz uma ideia de que, tá, então que ajuste é esse, que forma é essa de se ajustar que esse sujeito tá sendo possível para ele. E eu estou falando de um sujeito, mas isso também pode ser olhado quando a gente pensa na empresa, né? Uma empresa que está, de alguma forma, buscando um funcionamento anacrônico a esse tempo, né? Tipo, tem que voltar como era antes e pronto, e acabou, e é isso, e não há outra possibilidade de criação a partir disso. Me dá uma ideia de uma certa forma, de algo que não está atualizado, assim, que não tá sendo possível ser construído mediante o que está se apresentando a cada momento. Fiquei pensando muito e disso tanto em característica da empresa, mas como de sujeito, né? Como a gente vê algumas pessoas interrompidas nos seus processos profissionais, assim, nos seus projetos, né? Do que poderia estar fazendo, ou esperando a pandemia acabar, como se tivesse um dia que vai, né? Como a Karina falou mais cedo, né? Cortar a faixa e dizer acabou, né? Inauguramos o fim da pandemia. Ou então por inviabilidade mesmo do que queria fazer. E o sujeito não consegue nem fazer o que queria fazer antes da conta do projeto que tinha, do que gostaria, ou de alguma forma também não consegue ajustar formas possíveis para viver isso dentro da maneira que está sendo vivida. Então,
Isso me faz pensar assim, como em muitas vertentes diferentes, de muitas maneiras diferentes, isso que está sendo vivido traz desafio, né? E aí eu fico olhando para, então como é que é o lugar do psicólogo? Seja na clínica, seja na orientação profissional, seja na empresa. Qual é o nosso lugar diante disso, né? E fazer pensar e olhar para isso com curiosidade, assim. Também não só reproduzindo vai ficar tudo bem, né? Ou então vai passar, ou então é isso. Mas o que a gente também consegue trazer de novidade com o nosso olhar para esse contexto aí tão desafiador mesmo, né? Do que a gente do que está se passando. Quando você falava, assim, nessa questão dos modelos, assim, é pensar que o que trouxe a gente até aqui, até esse momento, não é necessariamente que é o que vai nos manter, né, nos levar adiante, né, não vai continuar a mesmo modelo da caminhada. E de fato, tem muitos fatores que implicam nisso, tem muitas realidades diferentes, e outro dia eu estava passando vendo os stories do Instagram, que tem muito psicólogo, né, para variar, e os psicólogos fazendo perguntas, assim, você faz terapia virtual ou presencial? Você quer retornar ao virtual ou presencial? E aí, conversando com algumas amigas, elas falam, Karina, as pessoas não querem voltar para a terapia presencial. Eu estou voltando, né, a atender presencialmente quem quer, mas tem muita gente que não quer, porque se adaptou muito bem a uma realidade virtual de atendimento. Né? E a escola também, né? Algumas pessoas deram exemplo da escola aqui, o quanto que as escolas estão se reinventando para poder se adequar não só ao modelo que a gente está, ao contexto que a gente está vivendo ainda de pandemia, mas principalmente essas gerações novas que estão chegando. Porque essas gerações que estão chegando no mercado de trabalho, que querem ir para um modelo presencial, né, para desenvolver carreira, é uma geração que está passando pela escola. É uma geração que tem muita tecnologia envolvida. Então, quanto que a gente está com esse olhar de se reposicionar e de usar as ferramentas que a gente tem hoje disponível, porque o que é necessário, né, de utilizar a ferramenta? Não são ferramentas caras, são ferramentas que estão acessíveis, ferramentas virtuais, né? A grande maioria delas, ferramentas comuns. Então, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? E quando vocês falavam desse exemplo da escola, eu lembrei eu fiz uma pós que falava sobre metodologias ativas de aprendizagem, e tinha muitos professores nessa pós. E aí eles ficavam, né, o tempo todo, a gente discutia o que seriam essas metodologias ativas, né, no meu contexto de treinamento também, como é que eu faço um treinamento com, sei lá, 30 pessoas que estão aí espalhadas pelo Brasil, cada um nas suas casas, com as suas realidades ali vivendo, e eu consigo prender a atenção dessa pessoa no computador por, sei lá, 2 horas para poder falar de um tema específico relacionado ao trabalho dele. Como é que se reinventa nesse sentido? Então, e agora essa semana eu me peguei pensando, ok, voltando para esse contexto híbrido, como é que eu faço treinamento agora? Porque eu ainda não posso pegar e reunir todo mundo dentro de uma mesma sala. Tá todo mundo dentro de um mesmo escritório, mas não necessariamente dentro de uma mesma sala. Então, como é que eu mantenho essa conexão e eu né, gero interesse, consigo gerar interesse e engajamento das pessoas em estarem atentas àquilo? E a Fernanda está rindo, eu quero saber por quê. Eu estou rindo porque você falou as pessoas na mesma sala. Por exemplo, a pergunta que a Márcia fez há um tempo atrás, né? E a comida, né? E aí eu ri pensando, as pessoas estão no mesmo escritório, mas elas ainda não podem fazer a hora do cafezinho, um pegando o lanchinho que o outro trouxe, né? Porque ainda não. Quer dizer, há pessoas que estão fazendo isso, mas de quem está ali fiel e ferrenho ao protocolo pode não sentir a vontade ainda para isso. Eu vivi, no meu período de retorno presencial ao trabalho, eu vivi uma coisa com isso, assim, né? Então, vamos lá. Então, vai ter um lanchinho, né? E aí, como era a forma das pessoas lidando com o lanchinho, a depender do grupo que estava, se dividiu em grupos menores e tal, fez no espaço aberto, tinha todo lá. Então, para pegar um lanchinho tinha que botar luva, só podia ir tantos por vez na mesa, ninguém podia comer. Não era ir lá e pegar o biscoitinho e mastigar, conversando com o meu amigo aqui do lado. Era um monte de coisa para fazer o cafezinho acontecer. E como, a depender do grupo que vinha, isso era mais fluido ou menos fluido. Tinham pessoas, assim, fazendo cafezinhos extremamente tensas e desconfortáveis no cafezinho.
E aí eu dizia, a tentativa foi de um cafezinho, mas não foi um cafezinho informal para esse grupo que aconteceu. Embora para outro, esses protocolos não eram um impedimento para ter fluidez na troca. Então, como não dá para ter um modelo, né? Como a gente tem muitas experiências diferentes ao mesmo tempo. E como isso traz para a gente, psicólogo que está aí olhando para isso, o desafio de olhar para tudo com um olhar de novidade, assim, de não ficar esperando determinada fórmula para dar conta do que vai se apresentar, sabe? E aí eu fico pensando você na empresa, quando você falou Você me do fez lembrar fazer o duas cafezinho, coisas. fazer o treinamento, eu fiquei rindo disso, né? Tipo, Porque é que muito engraçado esse desafio. negócio do coffee break. Gente, desde a minha faculdade, a comida, ela de fato reúne as pessoas, né? Eu acho muito engraçado, assim, curioso como que esse momento da comida. Na faculdade, eu tinha uma professora que a gente dava dinâmica de grupo, e nos eventos que a gente fazia, ela priorizava muito o coffee break, assim, ela, não, porque tem que ter, tem que ter, porque é no momento que ali acontece, né, algumas relações vão sendo quebradas ali e tal, então a gente falava sobre isso, e aí eu fiz um evento online, né, recentemente, e aí minhas pessoas me perguntaram pelo chat, que horas vai ser o coffee break, que horas vai chegar o iFood com a entrega do lanche. Eu falei, daqui a pouco, gente, vai chegar, só que não vai chegar. E aí eu lembrei de outra coisa, assim, nas minhas passeadas pelo LinkedIn, as empresas começaram a promover esses eventos que antes eram presenciais, promover esses eventos virtuais, e mandaram o iFood, por exemplo, foi uma das que eu vi, mandaram um kit, um lanche, assim, para chegar na casa das pessoas, né, no meio do... Só que o iFood é o iFood, né, então tem logística e tem todas as possibilidades para fazer isso, né, Karina, inteiramente mortal, não tenho, então... mas como é engraçado, e as pessoas postando, assim, super felizes, assim, nossa, recebi, né, tipo, como que parece que era um super abraço, e aí eu fiquei... Quando eu fiz o meu evento, as pessoas perguntando, o coffee break, assim, de sacanagem, né, de brincadeira, mas falei, gente, vocês gostam muito de um como o cafezinho, ele reúne, né, e é isso que a gente falou, né, das relações, né, e como os espaços físicos agora no retorno, eles vão voltar a proporcionar esse tipo de encontros também. Uma coisa que fica muito forte para mim, assim, dentro de tudo que a gente está conversando, né? A gente está falando disso, de relação, a gente está falando de reinvenção de relação, a gente está falando de ajustamento criativo, a gente está falando de gestão humana mesmo, né? De gestão de RH e está falando muito de um papel que a princípio, o psicólogo olha, né? Assim, a princípio seria traria, eu acho que deve trazer, espero que traga bastante, um espaço muito grande para a psicologia, né? Assim, de uma certa forma, todo o processo de pandemia tem mostrado o valor, a importância da psicologia. E a minha curiosidade é o quanto o psicólogo vai estar fazendo frente a isso, né? Vai estar atuando de uma forma criativa, de uma forma criadora, de uma forma quanto vai ocupar esse espaço mesmo, né? Porque eu acho que tem um espaço aí muito, muito importante e muito que o valor está muito claro para ser ocupado e um dos profissionais mais adequados para estar olhando para isso é o psicólogo, né? Não sei, o que vocês acham em relação a isso? Assim, como é que vocês veem isso? Fernanda, quer responder primeiro? Posso falar, assim, acho que não tem muito para falar disso, não, porque em um certo grau eu concordo com o Marcelo, assim, que o psicólogo pode ser essa pessoa estar curioso e atento a como relação se dá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em como é que é desafiador também construir esse lugar, né? Não tá só ali nas empresas ou nos espaços, nas instituições, só no espaço que lhe é dado, né? Porque você tem ali espaço que lhe é dado e tem o espaço que você constrói, né? E como isso é um lugar desafiador, ao mesmo tempo, como é uma coisa que se faz nas pequenas ações. Às vezes é no se metendo como é que vai ser o coffee break que você chega nesse lugar de cuidar de do como, né? Desses Esse processo.
desse olhar mesmo, desse processo. E então, como não é fechado na sua própria sala, né, ali pensando só determinada coisa, mas ao mesmo tempo como não é, como não dá para esperar que isso vai ter se dado de mão beijada. Vamos esperar. Então, psicólogo, me conte aí, né? O que eu vou fazer com isso, né? Em geral, não. Em geral, para o psicólogo, então, tem esse problema que resolve, né? Então, isso aqui me dá conta, né? Tem isso aqui não tá bacana, como é que eu resolvo isso que não tá bacana? Quando talvez a dificuldade já está instituída, né? E como essa inversão de se colocando também nesses lugares de pensar as ações, né? Acho que Karina, de vez em quando, partilha com a gente nas reuniões esse lugar de estar ali, né? De cabelo em pé, pensando as ações, né? De como é que eu faço isso, construir essa prática para que produza saúde de alguma maneira, né? Produza, produza esse olhar de novidade, de alguma forma, nessas relações que estão se dando aqui. É. É isso. O meu lugar, assim, na empresa, ele não é um lugar de psicólogo, né? Eu tenho uma formação, mas dentro de RH, aquilo que a gente já discutiu até em outras lives também, o RH, é um setor que tem multiformações ali dentro, né? Então, o psicólogo, ele foi conquistando um espaço ali dentro com o tempo, e muitas vezes eu me pergunto quanto que a gente está conseguindo se segurar nesse espaço. Porque quando a gente fala, né, de formação em si, outras formações conseguiram manejar muito bem algumas dificuldades que eu acho que a psicologia tem de se manter dentro do ambiente corporativo. E aí, quando muitas vezes, assim, eu fico nessa posição, né, é como se eu fosse quase que a filha excluída da psicologia, né, que está ali em RH. Diversas vezes eu já discuti isso com colegas e tal, tipo, trabalho em RH e tal, então, tipo, né, o que você está fazendo com a psicologia aí dentro? E eu acho que o que o psicólogo pode fazer com a psicologia ali dentro é nesse espaço de escuta e de análise, porque tem essa possibilidade de você analisar, principalmente quando a gente olha assim por um viés, né, da Gestalt, que é um que eu mais identifico e vejo muita aplicabilidade, é de você olhar como que esses elementos, como que esses acontecimentos, os elementos vão tomando forma dentro da empresa, né, e isso se reflete tanto na saúde da pessoa em si, quanto no aspecto da empresa como um todo, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, o que a gente está falando de cultura organizacional? A gente está falando de uma série de fatores que aspectos que são da cultura da empresa em si, né? De como ela é, como ela se posiciona, como que ela entende o que é adequado. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão ali do outro lado, porque as pessoas é o que faz esse movimento. E o psicólogo, né, dentro dessa posição agora, né, de retorno, eu acho que tem muita coisa para ver, para entender, para estudar e analisar de acordo com o contexto que ele está inserido, né, porque isso, de novo, pegando esse contexto, no contexto que a gente está, né, no que é possível fazer ali dentro daquele ambiente, porque tem coisas que a gente consegue fazer e tem coisas que a gente não consegue, e tem coisas que são um processo. Então, acho que entender que isso a gente está vivendo literalmente um movimento de transformação. E dá para usar muito a psicologia ao nosso favor com relação a isso. Quando a gente brincou, né, desse exemplo do cafezinho, né, das pessoas brincando comigo, porque que horas vai chegar aí o iFood? Ou então, quando eu analiso, assim, a gente não... talvez se fosse presencialmente, eu teria tido mais público, né? As pessoas teriam interesse para ir presencialmente no treinamento. Então, o que a gente está lendo, o que a leitura está fazendo ali das dinâmicas das relações, né? O que as pessoas estão querendo quando a gente fala de um evento, de um treinamento, de um retorno ao trabalho, o que as pessoas estão demandando, né? E como é que elas estão se expressando também. E é criar um espaço seguro para isso. Eu acho que isso é mais importante, não só pedir para as pessoas responderem, as pessoas se sentirem seguras para responder, né? Mesmo que seja anônimo, mas delas se expressarem. E de levar a sério o que está sendo expressado, né? Dentro de um parâmetro que faça sentido, né? Às vezes, dentro de 100 comentários, ver ali o que está saindo de aspecto muito relevante, do que está sendo expressado ali dentro. E aí eu vejo dessa forma. E aí, enfim,
não sei se eu estou... se o pessoal que está assistindo concorda, não concorda, se tem alguém da organizacional que, sei lá, está chateado às vezes com as empresas e fala, não, Karina, tipo, não faz o menor sentido. Se o pessoal quiser se manifestar aí, fica à vontade, né? Mas eu sou, enfim, acho que eu vou ser uma eterna defensora da posição do psicólogo, seja ele saúde mental, trabalhador específico, ou ele dentro de RH, porque eu acho que tem que ter presença, sim, tem muito a contribuir. Fernanda, tiveram mais perguntas aí que você... Não, tem mais alguns comentários, perguntas não. Simone Santos, querida, disse: os desafios de se abrir mão das muitas facilidades adquiridas pela pandemia, uma qualidade de vida trazida com o trabalho remoto, a questão dos desconfortos conhecidos pelo cansaço e locomoção. Acho que ela estava comentando um tópico que a gente falou lá atrás, né? Sobre como é desafiador mesmo, né? Quase, tem um arranjo, aí eu digo, não, esse arranjo não cabe mais agora, façamos outro. Aí eu faço um outro arranjo. Aí esse arranjo vai funcionando por 1 ano e meio, vamos lá, agora 1 ano e meio, mas tempos variados, né, diante disso. E aí, daqui a pouco, de novo, diz, então, e aí, né? Esse arranjo de 1 ano que agora você conheceu, viu dores e delícias, viu as coisas boas e ruins, você, para alguns lugares, tem que mudar e para outros lugares pode escolher mudar, né? E eu acho que, em geral, assim, quando tem a possibilidade de escolher mudar, quando você pode, de alguma maneira, decidir sobre o que te faz mais sentido, em geral, traz algum conforto. Embora possa trazer crise também, de não sei o que eu prefiro, né? Ai, que horas eu volto? Como é que eu volto, né? E aí pensei dos psicólogos que você me contou de ter visto, né, nos Instagrams aí, né? Se perguntando assim, né? É para voltar, não é para voltar e tal, ou de profissionais liberais outros, né, que têm isso como escolha. E também daqueles que não têm como escolha, né, que têm como condição, né? Ó, minha empresa disse que é para voltar. Ou então minha empresa disse que eu nunca poderia ter saído. E aí o que isso vai levando, né, de capacidade de ajustamento mesmo, né? Palavra que fica vindo para mim o tempo todo quando a gente conversa disso, né? Quão de saúde ou não se vive nesses ajustes, novos ajustes ou reajustes, ou construções, como o Marcelo disse, de um jeito daquilo que nunca foi, não é? Voltar para aquilo que nunca foi, algo voltar para o mundo que nunca existiu, né? Isso aí. Retorno ao mundo que ainda não existe, que ainda está para ser inventado, né? Uma coisa que fica muito forte para mim, dentro do que a gente está conversando, é também a beleza disso, né? Assim, desse contexto em que tem tanta coisa para ser construída aí, né? Tem tanta coisa para ser reinventada mesmo, né? Eu acho que tem algo de belo nisso, assim, tem algo que eu sempre acho interessante, sempre me dá uma impressão de possibilidade de vida e ao mesmo tempo de desafio, né? Assim, é engraçado, é uma coisa meio que de uma via de mão dupla, né? Porque eu fiquei lendo esse comentário da Simone e essa questão da locomoção, né, do cansaço da locomoção, de fato está sendo, nas pesquisas, um dos maiores motivos para as pessoas não quererem retornar ao escritório. Porque uma coisa é eu voltar presencialmente para o escritório, que fica 10 minutos da minha casa e vou de carro. Outra coisa é eu pegar um BRT, né, e, sei lá, moro na Baixada e preciso chegar no centro da cidade. Então, assim, e realmente eu acho que é uma justificativa muito verídica, né, para as situações. E a questão é, ok, como é que a gente olha para isso, né? Porque isso tem uma série de impactos. Levando em conta, cara, no momento em que ainda há um risco iminente do motivo pelo qual fez todo mundo ir para casa. Não é, acabou o risco de contaminação. É claro que estamos em um momento diferente daquele, tanto de conhecimento científico sobre, tanto a situação da vacinação avançando. O momento é diferente, não é o mesmo, né? Mas mesmo com isso, né, você não vai dizer, não, vem que é seguro, né? Então, não é só conforto, né, no sentido de estar mais confortável estar em casa. Eu acho que tem outras coisas aí, né? Enfim, políticas, ideológicas e tanto mais aí. Semana passada foi muito engraçado que, enquanto eu estou trabalhando de casa, meu marido ele está indo presencialmente
para o escritório, né? Então, tanto que eu brinco, eu falei, às vezes eu não acho que eu não tô 100% segura assim, porque ele vai de ônibus. E ele mandou uma foto no ônibus lotado. Aqui, estamos imunes ao Covid. Eu falei, pois é, segura, né? Vambora. Vamos ver o que dá. Assim, tá de máscara, mas ali no ônibus, outro dia eu vi um BRT, eu falei, gente, nunca vi um BRT com tanta gente. Assim, cara, e realmente é uma questão de que, tipo, pô, a gente está falando de uma realidade muito específica, né? Quando a gente fala de retorno aos escritórios, novos modelos de trabalho, etc. Mas é uma realidade muito específica mesmo, né? Porque tem muita gente que, assim, a realidade é eu pegar o BRT lotado, né? Todo dia. E, ok, tá ali, tá vivendo, convivendo com aquilo, né? E a gente não pode, enquanto psicólogo, esquecer disso, né? Que partir de que a realidade que eu tenho é a realidade que é para todos, né? Exato. Porque é isso, você tá, mesmo que numa empresa no Rio de Janeiro, com recorte específico, que é o que a gente estava falando, você vai ter ali dentro daquela população ali, né, de pessoas daquela empresa, variáveis muito diferentes. E que, de algum modo, você pode escolher olhar para isso ou não, né? E acho que quando se escolhe não olhar para isso, tipo, fingir que isso não existe, que é o perigo, né? Que é o potencial, a potencial crise se colocando, né? Não olhar para a variedade. Eu tenho uma cliente do consultório também que me contava, ela tem um cargo de gerência no trabalho dela, e aí veio uma ordem, ela trabalha num órgão público, e aí veio uma ordem superior dizendo todos têm que voltar presencial, todas as equipes têm que voltar presencialmente, inicialmente em uma escala, e aí ela foi olhar para a equipe dela, ela é chefe de equipe, ela foi olhar para a equipe dela, ela era a pessoa mais jovem e ela era a pessoa sem comorbidades. E ela disse, eu não tenho coragem de botar minha equipe para voltar. Eu dizer, você tem que voltar. E aí, no primeiro momento, ela cumpria todos os dias de escala da equipe. Então, isso foi uma escolha que ela podia fazer de alguma forma, e para ela a colocou no lugar de eu não consigo me responsabilizar por dizer para um funcionário, porque ela podia escolher enquanto chefe, né, como é que seria feita essa escala. E ela preferiu ela voltar ao presencial, levando em conta as condições para isso, né? Ela tem moto, ela falou, vou de moto para o trabalho, não vou conseguir, de algum modo, não estar num transporte público, por exemplo. Eu sou a mais jovem, eu não tenho comorbidades, então, de alguma maneira, naquele momento, meses atrás, era assim. Então, havia escolha, né? Eu acho que o delicado é quando há imposição, e principalmente quando essa imposição está vinculada à subsistência, porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala também de subsistência, né? De condição para viver, né? Não é só gosto ou não gosto, né? E acho que isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa também nisso. Pessoas, estou pensando aqui no nosso tempo e estou pensando aqui em quem está em casa. Se quem está em casa quer conversar de alguma coisa, se vocês querem trazer mais alguma coisa para... Já são 8h57, então a gente está chegando no final desse horário, né, desse tempo que a gente tem. Não teve mais nenhuma pergunta nesse momento, Fernanda? Ou colocação? Fernanda, você mutou. Está no mudo. Estou atualizando minha página para ver. Acho que não. Acho que foi isso mesmo. Não. Não. Eu acho, então, caso Oi, Carol. não chegue nenhuma... Tinha um comentário. Oi, Carol. Caso não chegue nenhuma pergunta, nenhuma colocação, acho que a gente já pode ir para os finalmente, né? Assim, acho que cada um pode fazer alguma colocação que queira fazer. Eu acho que é importante divulgar, né, Fernanda, o terceiro simpósio de psicologia e virtualidade, que vai acontecer no IGT, e que a data do terceiro simpósio é 2/10, né? Então, em 2 de outubro, a gente vai ter o terceiro simpósio de psicologia e virtualidade. Vai ser um evento gratuito, tá? De 9 às 17. Isso mesmo. Né? 9 às 18, de 9 às 18, na verdade não é 17, de 9 às 18. Então, convido a todos para participar. Tem outras divulgações que eu preciso fazer em termos até de uma pesquisa, da minha pesquisa de doutorado. Eu estou mandando um formulário para as pessoas, né? E aí peço para que quem está assistindo essa live não, né, essa palestra,
essa palestra, né? A roda de conversa, Marcelo. Roda de conversa. Essa roda de conversa convido a participar da minha pesquisa, vai me ajudar bastante, então eu vou mandar Conta do que é, Marcelo, sua pesquisa. A minha pesquisa é sobre psicologia e virtualidade, e nesse momento eu estou precisando que as pessoas preencham 2 questionários. Um sobre as práticas psicológicas dentro de um contexto de virtualidade. Assim, muita gente passou a viver as práticas psicológicas a partir da pandemia, então o questionário é para olhar essa experiência, essa mudança, né, do consultório presencial para o consultório virtual, o que as pessoas estão vivendo, como é que elas estão lidando com isso, o que elas aprenderam com isso. E a outra tem a ver com o ensino de psicologia, assim, como as pessoas estão vivendo cursos, ou até a experiência de ter um curso transferido do presencial para o virtual. Então, essa segunda é especialmente importante para estudantes de psicologia mesmo, não só estudantes de graduação, mas estudantes também de pós-graduação, e pessoas que fizeram ou estão fazendo qualquer curso. Então, eu vou estar mandando isso pelo chat, o link da pesquisa, peço para que me ajudem fazendo, não é muito demorado. Responde aqui, é para a minha monografia, né? Aquele meme, né? Exatamente. E aí, enquanto eu estou mandando, acho que vocês podiam fazer qualquer consideração que vocês queiram fazer, e aí depois a gente faz aquelas promoções que a gente sempre faz no final das lives, das palestras. Então... Vai, Karina, ordem alfabética. Você instituiu, tá bom. Agora sustenta. Agora sustento. Eu acho que as considerações, assim, com relação ao tema que a gente trouxe, né, essas novas configurações, fica muito forte, isso varia muito, né, do contexto, né, para quem a gente está olhando, para o que a gente está analisando, e o que eu acho agora é que a gente está nesse momento de transformação e esperar os próximos capítulos aí dessa nova temporada, né, da vida, ver o que vai acontecer, porque é de fato um momento que está tudo mudando, né, as pessoas estão se adaptando, né, enfim, e aí não tem muito uma resposta certa, né, de como é que vai ser bom, não vai ser diferente, é o que a gente sabe, né, e o que é aquilo, né, eu esqueci a fase do Marcelo, né, mas com relação às crises, às reconfigurações, ele fala isso muito melhor do que eu, né, da frase, fica mais bonito, eu tentei falar, mas não rolou. E quem tiver interesse com relação ao tema, acho que é válido também divulgar que o nosso canal de comunicação está aberto também, quem quiser falar, tiver interesse no grupo de estudo com relação à psicologia do trabalho, a saúde da empresa na empresa, a gente se encontra aí periodicamente para poder falar sobre o tema e o pessoal também está convidado. Eu dei esse spoiler algumas vezes, né? Algumas vezes hoje eu me peguei dizendo, não, porque a gente conversou antes, e aí quem estava em casa devia estar entendendo muito pouco disso. Você estava falando desses encontros sobre os quais a Karina acabou de se referir, que a gente se encontra com uma regularidade para conversar e pensar sobre o lugar da psicologia, do psicólogo, do gestalterapeuta, enfim, diante do mundo do trabalho e saúde, um pouco do que a gente discorreu aqui. E acho que tem a ver com o que eu posso entender como consideração final do encontro de hoje, que foi muito prazeroso estar aqui com vocês de novo, conversando sobre esse assunto, sabendo que tem gente aí partilhando com a gente da conversa, estando em outros lugares. E para mim fica muito, muito forte e presente, assim, como o nosso papel como psicólogo pode ser potente se a gente se abre a estar curioso, né? Curioso com o que está à nossa volta e pensando sobre o que está acontecendo, né? Refletindo sobre o que está acontecendo, usando o que a gente tem de conhecimento menos engaiolado, assim, é um jeito só de fazer psicologia e muito mais atento ao que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, porque isso vai impactar a gente, seja no consultório, né, que o Marcelo vem falando do lugar da clínica, seja na orientação profissional, seja lá na escola, seja na empresa. Então, esse olhar de contexto, assim, é uma coisa que eu acho bacana de estar conversando, e é assim que eu saio daqui hoje, assim, aquecida de olhar para isso. Para mim fica muito forte nessa conversa, assim, os desafios mesmo e o papel do psicólogo diante desses desafios. Assim. A gente está falando de desafios que envolvem a lida e a reinvenção
de um contexto humano muito importante, que é o contexto humano do trabalho, vamos dizer assim. Então, esse é um desafio muito que quanto mais os psicólogos se apropriarem deles, né, com diplomacia, com talento e com capacidade, mais vão poder contribuir e até afirmar esse lugar, né, do psicólogo, que é um lugar muito importante e que tem sido muito valorizado pelas questões que vieram a partir da pandemia, tanto ligadas à saúde do trabalhador e da empresa, como também ligadas a esses movimentos de transformação e de reinvenção. Eu acho que hoje está mais possível do que nunca falar de reinvenção, né? Como a gente está precisando inventar as coisas, construir, né? Esse processo de construção é um processo muito importante e que o psicólogo pode ter um protagonismo bastante importante, bastante significativo dentro desse contexto. Então, queria agradecer a Fernanda, queria agradecer a Karina, queria agradecer as pessoas, como eu disse antes, que mesmo numa véspera de feriado prolongado, final de semana, feriado prolongado, com final de semana prolongado, né, assim, se dispuseram a estar aqui. Quero sextar com a gente, né? Exatamente. Tá? E aí, falando das divulgações, assim, queria divulgar os 2 simpósios. A gente, no mês 10, em outubro, a gente vai ter 2 simpósios, na verdade. O 3º simpósio de Psicologia e Virtualidade e o 2º simpósio de Psicologia Infantil, dentro de um contexto de virtualidade. Então, o 2º simpósio de Psicologia Infantil vai ser 16/10 e 15 dias depois, né, 14 dias depois, do 3º simpósio IGT de Psicologia e Virtualidade, que vai ser no dia 2/10. Então, convido a todos para estar participando. Eu mandei o link das pesquisas que eu tinha falado pelo chat, e a gente sempre faz algum tipo de promoção. A promoção que a gente vai estar fazendo hoje, assim, é do curso de Introdução à Gestalterapia. A gente vai ter 2 turmas no mês 9, uma que começa dia 14, que é terças-feiras à noite, terças-feiras de 6 às 9, e uma de final de semana, que vai ser no dia 25 e 26/9, de setembro, né? Então, quem tiver interesse em participar desses cursos e se inscrever até segunda-feira, pode fazer os cursos pela metade do valor deles. Tá? Então, está feita a divulgação, as promoções estão feitas. Eu queria agradecer a todos e boa noite. Até a próxima, nosso próximo evento. Boa noite. Tchau, gente.